Tchau, criadora, seja muito bem-vinda ao nosso canal. E por que eu digo nosso canal? Porque aqui é um espaço de mão dupla, né? Uma via dupla. Eu acredito que você tem muito a me ensinar, como eu tenho a agregar na sua vida. E você pode estar fazendo isso através do seu like, do seu comentário, ativando as notificações, se inscrevendo no canal se você ainda não é inscrita, porque tudo, criadora, tudo é um modo de aprendizado. E aqui no nosso canal eu falo sobre desenvolvimento pessoal, organização, reflexões de filmes, séries, tudo que envolve o meu mundo. E o tema da nossa videoaula hoje é sobre os monstros não são quem a gente pensa que são. Como assim, Jéssica? E você, criadora, já parou para se perguntar o que faz de uma pessoa, de um ser humano, ser um monstro? Quando pensamos em monstros, imaginamos automaticamente criaturas horrendas, bestas sanguinárias, seres das trevas. Mas se eu te dissesse, criadora, que os monstros, eles não são tão óbvios assim. Tem uma cena em A Roda do Tempo, na primeira estação, na segunda estação, né? Que na segunda temporada, ele pergunta para uma criança, o tenebroso personagem pergunta para uma criança o que são os monstros. E essa pergunta que ele fez, criadora, abre caminho para algo muito mais profundo. Os verdadeiros monstros moram dentro de nós, você sabia? E eles, criadora, ficam aqui, né? Ficam dentro da gente, escondidos no que nos tornamos quando abandonamos os princípios que nos sustentam. O que te torna um monstro, criadora, não é o que você enfrenta, mas no que você escolhe ser. Sim. E hoje, criadoras, vamos falar sobre isso. Como o comportamento humano se corrompe quando não seguimos os princípios. Por que eu digo isso? Porque quando não existe princípio, qualquer escolha que a gente faça parece ser a certa. E o maior truque do mal, criadora, não é atacar, é confundir. Quando alguém não age nos princípios, qualquer decisão parece fácil, né? Justificável. Um exemplo prático aqui, criadora, é a pessoa que mente para se proteger, mas acaba se perdendo nas suas próprias mentiras. Por isso, criadora, sem o princípio da verdade, as mentiras crescem, se tornam justificáveis e um dia acaba se voltando contra nós mesmas. Outro exemplo bem claro aqui para ficar bem entendível é alguém e essa pessoa é amiga de alguém. E ele trai seu melhor amigo por interesse e logo depois vive com desconfiança das outras pessoas. Acaba vivendo a vida sem confiar em ninguém. Logo, criadora, sem o princípio da lealdade, os relacionamentos se tornam descartáveis e a solidão se torna inevitável. Quando princípios são ignorados, as consequências automaticamente chegam. O que você cultiva hoje será a sua prisão ou a sua liberdade amanhã. A ilusão da liberdade quando o prazer se torna cativeiro. E nessa cena da Roda do Tempo, o tenebroso, né, oferece uma ilusão mais sedutora para a criança. O mal, criadora, raramente aparece como algo perigoso, como algo terrível. Ele muitas das vezes vem como uma oferta irresistível. E essa, criatura, é a armadilha perfeita dele. A ausência de princípios parece liberdade no início, mas logo se revela uma prisão. E isso me faz lembrar quando eu vim para a Itália, a proposta era irresistível, mas foi tudo uma ilusão porque eu perdi minha liberdade. Eu tive a sensação de liberdade, mas na verdade eu estava perdendo. O caminho fácil, criadora, nos torna dependente dele. A mentira parece um atalho, mas só que você precisa mentir mais para sustentá-las. A traição é um benefício até que alguém ou ninguém confie mais em você. A falta de disciplina parece uma escolha, até que você começa a perceber que perdeu o controle. E aqui chegamos em um exemplo de princípio muito claro: a relação entre princípios e saúde. O princípio para emagrecer e o porquê a sua saúde está diretamente ligada aos princípios.
Na cena da roda do tempo, o tenebroso mostra à criança uma visão de realidade alterada. Ele não está tentando apenas convencer ela, ele está tentando moldar a percepção dela. E isso é exatamente o que acontece com a nossa saúde quando não seguimos o princípio. Vamos lá, um exemplo bem claro aqui. Quantas vezes a gente adiou as nossas escolhas saudáveis? Quantas vezes, hein? Sempre segunda-feira. A alimentação descontrolada parece conforto, mas se torna uma doença. A preguiça de se movimentar muitas das vezes parece descanso, mas se torna muitas das vezes um peso literal no nosso corpo. Quantas vezes, criatura? A ideia de só mais um dia parece inocente, mas constrói anos de hábitos destrutivos. A falta de princípio com cuidado com o nosso próprio corpo tem um preço alto, muito alto. Problemas de saúde que podem ser evitados, baixa energia e disposição para viver, dependência de remédios que poderiam não ser necessários. A liberdade sem disciplina é apenas um caminho mais lento para a prisão. Tá, Gé, mas o que acontece quando seguimos os princípios? A criança em A Roda do Tempo olha por tenebroso percebendo a verdade. Porque no fim, criadora, sempre chega um momento que a verdade se revela. E a pergunta aqui é, você vai perceber antes que seja tarde? Vamos a um exemplo prático. Pessoas que quebram padrões de autodestruição para escolherem princípios. Quem escolheu a verdade e construiu uma vida autêntica. Quem escolheu a lealdade e construiu relacionamentos sólidos. Quem escolheu cuidar da saúde e se libertou da escravidão do próprio corpo. Porque, criatura, no final, os princípios não nos prendem, ele nos liberta. E quando você escolhe o princípio, você escolhe a vida. E agora, criatura, agora a escolha sempre vai ser sua. E nessa cena também tem a parte da criança fazendo a sua escolha. Você pode ignorar os princípios, deixando que a sua vida se molde por impulsos, ou pode assumir o controle e escolher um caminho que te fortalece. E o que você faz hoje, criatura, define quem você será amanhã. Então me diz, você está vivendo pelos seus princípios ou está sendo moldada pelas suas fraquezas? Não esquece, criadora, de se inscrever no canal, ativar as notificações e deixar aqui nos comentários qual o princípio que transformou a sua vida. Já compartilhe esse vídeo com outra criadora que precisa dessa mensagem. E lembre-se, ou você escolhe os seus princípios, ou os monstros da vida escolherá por você. E, criadora, já se inscreve no canal, ativa as notificações e assiste os outros vídeos já disponíveis no canal. Te espero no nosso próximo vídeo, criadora. Tchau, tchau!